Aí, voltamos. Então, está aqui a estrutura da acetilcolinesterase, tá certo? A estrutura está colocada aqui. Essa estrutura, ela pode ser obtida, como eu disse, normalmente essas estruturas elas são obtidas por raio-x, às vezes por ressonância magnética também, tá certo? E uma ou outra técnica de prótons ou de nêutrons. Mas, vamos focar aqui. O fato de eu conseguir clicar o mouse e girar a estrutura é porque você tem uma decodificação do posicionamento de cada átomo presente na estrutura dessa acetilcolinesterase. Mas eu não sei se eu falei, devia ter falado, acho que sim, não sei. A acetilcolinesterase, ela quebra a acetilcolina, ela libera colina e libera acetato, ácido acético. Kits diagnósticos de bioquímica clínica contêm medições de acetilcolinesterase porque elas estão relacionadas muito à intoxicação por pesticidas, né? Ainda mais aqui numa região do sul de Minas. Né? Bom, seja como for, o que me interessa, o que permite essa renderização, é um anglicismo, na verdade, porque é um termo em inglês, né? Essa renderização, que é essa imagem tridimensional ser formada, girada, aumentada e reduzida, é simplesmente um documento, que é um documento que pode ser aberto num bloco de notas, e é um documento que contém uma série de informações sobre essa biomolécula, como ela foi obtida, quem são os seus autores, quais são os átomos que estão aí, se existe uma molécula adicional, se não existe uma molécula adicional, certo? E uma série de outras informações. Um MBO, se não me engano, a mioglobina faz isso também. Por exemplo, se a gente abrir uma outra estrutura aqui, deixa eu conseguir pegar, né? Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, proteínas. Eu ia pegar uma aqui, agora já me engasguei aqui nesse vídeo. 1AOI. Olha uma estrutura dessa natureza, ó, em que você mistura. A aula de hoje, né, essa semana, a gente fala sobre estrutura quinquenária, estrutura terciária, quaternária e quinquenária. Não deveria abreviar, mas já que pegamos essa estrutura aqui, a quinquenária é aquela estrutura que agrega mais de uma informação biológica no sentido de um polímero. Então, por exemplo, você tem uma proteína misturada com ácido nucleico, que é o que está representado aqui, ó, tá vendo? Que é uma histona. Lembra das histonas? Histonas são proteínas que têm uma carga líquida tal que elas são carregadas positivamente na sua estrutura. E se você lembrar da palavra assim, DNA, ácido deoxirribonucleico, ácido, quando você vai ver a estrutura, você vê que tem um grupo fosfato ali e ambos apresentam PIs, na realidade pKs, né? Por exemplo, o ponto isoelétrico da histona é para lá, para cima de 10, então é uma proteína carregada bem positivamente. E o valor do pK do ácido nucleico é em torno de 2,4, 2,3, então ele é bastante baixo. Então isso faz com que haja uma atração eletrostática muito forte entre as fitas do ácido nucleico negativas e as hélices que são recheadas de grupos básicos de resíduos de aminoácidos, positivos, portanto, permitindo uma interação eletrostática entre eles e a formação dessas estruturas aqui, né? Pois bem, não era isso que eu queria pegar, mas já que a gente pegou aqui, isso aqui tem por trás um arquivo de texto. Qualquer um que eu pegar aqui, ele tem por trás um arquivo de texto, AON. E esse AON é gigantesco, né? Como estrutura quinquenária. Olha só o tamanho do bicho. Quer ver? Ó, se eu colocar aqui, ó, Cartoon Only, e separa, né? Eu falei que ia colocar isso aqui para ser mais visível, com letras maiúsculas, né? Então, ó, Cartoon Only, aí separa por Color Structure. Tá. Olha só. Não, vamos separar por um outro tipo de cor, vamos separar por cadeias, e aí eu introduzo uma outra informação. Color Chain. Olha que lindo! Se eu pegar e girar essa molécula para cá, ó, isso aqui é um chaperonina, Groel, se não me engano. Isso aqui, ó, Groel. Chaperon, em inglês, é o padrinho, é o que acompanha a noiva até o altar, né? Na verdade, as chaperoninas, elas acompanham as proteínas até o seu último aspecto de conformação tridimensional final. Então, normalmente são proteínas que auxiliam
a conquista da conformação tridimensional final de uma proteína. E aqui, quando eu dei o comando color chain, é porque eu separei por cores. Tá? Por que eu separei por cores? O que separei por cores é óbvio, de color tem que separar por cores, né? Mas o que eu separei por cores? Não mais a estrutura, e sim as cadeias. Então veja a quantidade de cadeias, ou seja, cadeias polipeptídicas, ou seja, começam com um grupo amino terminal e terminam num carboxy terminal. A quantidade de cadeias que existe nessa estrutura aqui. Só para ilustrar o barato, ó, se você colocar aqui show sequence, ele te dá a sequência, né? Olha lá, cadeia G. Ele vai desde a cadeia A até a cadeia G. Aparece uma série de resíduos de aminoácidos em todas essas né, sequência primária. E aparecem também algumas estruturas ó, que não dizem respeito a aminoácidos. Ó, magnésio, 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 ADP, que é aquele ADP mesmo. O primo do ATP, só que menos energético. ADP, tá certo? Então você vê a quantidade de cadeias. A isso dá-se o nome de estrutura quaternária de proteína. Tá? Então você tem lá a estrutura primária de proteína, né, analisando os níveis, se a gente analisar esses níveis, a gente podia até abrir aqui uma rápida interpretação, tá certo? E controlar o horário também. Né? Então você tem a estrutura 3D de proteínas. Vou colocar assim. Estrutura 3D de proteínas, né, que a gente já colocado. Você tem uma hierarquia estrutural, vou colocar assim, hierarquia estrutural. A gente já tinha visto que você tem a estrutura, né, você tem aqui ó, as estruturas primária, que diz respeito à sequência, vimos isso semana passada, né? Sequência de resíduos de aminoácidos. Nós vimos também na semana passada a secundária. A secundária, ela diz respeito a unidades, entre aspas, né? Unidades estruturais, nem sei se foi isso que eu escrevi, mas tudo bem, repetitivas. Entre as proteínas. Então a gente está falando de alfa-hélice, por exemplo, né? folha beta. A gente está falando também de volta beta, não é isso? Volta beta. Aí você tem a estrutura terciária, que eu vou colocar de propósito aqui. Você tem a estrutura terciária, vou colocar até um pouco mais embaixo aqui. Estrutura terciária. Eu só vou colocar um símbolo aqui que você vai saber do que se trata. 3D é a estrutura tridimensional de uma cadeia polipeptídica. Tá? Uma cadeia polipeptídica. E como nós acabamos de mencionar também, você tem a estrutura quaternária, ilustrada ali pela proteína GROEL, aquela chaperonina, que seriam formada por mais, se eu colocar assim, ó, mais... Aí fica ruim, né? Vamos colocar assim. Maior que uma cadeia polipeptídica. E aí pode ser 2, 3, 4, 5, 10, 150 cadeia polipeptídica. Às vezes a gente acha que 150 pode parecer exagero, mas tem a hemoglobina do caramujo que dá xistose, o Bionfalaria glabrata. A hemoglobina dele, se não me engano, são 140 cadeias polipeptídicas. A nossa hemoglobina são 4 cadeias. Então, só cuidado com o truque. Estrutura quaternária não é que tem 4. Estrutura quaternária é que tem mais de uma cadeia polipeptídica. Okay? E aqui a gente viu agora a estrutura quinquenária com o nucleossomo. Estrutura quinquenária é quando você tem uma combinação de biopolímeros. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Proteína mais DNA. Seria uma combinação. Você pode ter também, por exemplo, proteína. Nós estamos falando de proteína, vai ser proteína mais alguma coisa. Proteína mais lipídio.
Normalmente é mais esse aqui, mas eu vou deixar esse lipídio aqui, isso aqui não tem entre aspas aqui, vou botar minha cara a tapa aqui, né? São chamados lipoproteínas de densidade, lipoproteínas talvez possam entrar nesse conjunto. E aqui nesse intervalo, ó, tá? Aqui nesse intervalo, que a gente pode deixar entre a estrutura secundária e a estrutura terciária, você tem ainda a estrutura chamada supersecundária, você tem os chamados motivos e você tem os chamados domínios. Tá? Não vou entrar em grandes detalhes para esses caras aqui, não, depois a gente faz algum comentário a respeito. Tá? Mas fundamentalmente, nisso você resume um rol do que se tem em termos estruturais relacionados a proteínas. Tá certo? Muito bem. Quando a gente volta para cá, então a gente tem aqui uma estrutura quaternária formada de muitas cadeias. Quando a gente pega aquele outro lá, a OI, esse aqui, né? Você tem um nucleossomo. Aqui não precisa ter nucleossomo, não, precisa só estômago. Ah, tá sim, ó. Partícula central do nucleossomo complexo, em que você vê, por exemplo, as fitas de ácidos nucleicos ligadas ali. Então aqui já é uma estrutura quinquenária, né? Não é uma estrutura quaternária. E uma estrutura terciária você pode obter com qualquer uma delas. Por exemplo, essa nossa primeira aqui está todo o jeitão de ser uma estrutura terciária. Como que eu sei que é uma estrutura terciária? Ela só pode ter uma cadeia. Então, show sequence vai me dar aqui, ó. Essa é uma maneira de eu verificar se só existe uma cadeia. É uma maneira meio chatinha, né? Mas parece que só tem uma, ó, cadeia A, tá vendo? Cadeia A. Mas a outra maneira seria recuperar aquela informação de cor, tá vendo? Ó, legal. E aí você dá colorido por cadeia. Só tem uma cadeia. Então, essa é uma das várias formas que você pode trabalhar. Tá bem? Vamos dar um intervalo aqui e a gente já